Bom, então eu vou falar um pouquinho de um outro equipamento que está em frequente contato com o Gusa líquido, né? Que é o nosso carro torpedo. Tá? Então, o carro torpedo, normalmente o Gusa numa usina integrada, ele é produzido e não é lingotado em pães de Gusa como acontece aqui na Vetorial, tá? Ele é produzido e ele vai para dentro de um carro torpedo. E esse carro torpedo ele acaba sendo um reator importante porque ainda em boa parte dos lugares, há também a etapa de sulfuração é feita no carro torpedo. Tá? Então, além dele ser um reator, né, ele faz o papel de pulmão. O que é um pulmão? Tá? Na etapa seguinte, por exemplo, a etapa de refino primário lá, tá? Se eu tiver com aquela etapa atrasada, tá? O carro torpedo é responsável por manter o material fora do alto forno, porque já estava na hora do vazamento do alto forno, e esperando, entendeu? Esperando o momento de ser carregado no refino primário, tá? Ao mesmo tempo que ele é responsável por ter um suprimento bastante grande de gusa para garantir que o meu forno, se ele operar adiantado, que eu tenha material de sobra, gusa de sobra, para que o meu refino primário não fique parado por causa do gusa. Então ele é como se fosse o meu estoque de ferro gusa, de gusa líquido, para eu utilizar lá no meu refino primário, tá? Então aqui eu vou só ler um pouquinho da teoria, tá? E depois a gente vai falar um pouco dos esforços que o nosso carro torpedo acaba experimentando, tá? Então, outros equipamentos importantes do contato direto com o gusa são os carros torpedo, que transportam o gusa dos altos fornos para serem transformados em aço nas aciarias. Bom, isso eu já mencionei para vocês, né? Os carros torpedo, além de funcionarem como um pulmão de metal líquido, que eu já havia dito e explicado o que é um pulmão, né? Para ajuste do sincronismo entre a redução, que é o processo realizado para o alto forno, e a aciaria, que é o processo de refino primário, são usualmente os reatores que removem enxofre do gusa através de agentes desulfurantes. Então eu vou adicionar no gusa ali dentro do carro torpedo CaO, CaO, Ca, C2, né? São escorificantes aqui, CaOMg, CaO alumínio, CaO alumínio carbono. Então são todos aditivos que vão formar escórias dentro do meu gusa e dentro do carro torpedo, né? Os principais mecanismos de desgastes dos refratários estão ligados à interação entre o metal líquido, escória, e a condição térmica dos carros torpedos. Então, as variações de temperatura, interação entre metal líquido e escória, porque a gente vai promover um ambiente ali de sulfurante e isso vai acabar resultando numa interação, né, entre o metal líquido e a escória ali, que não vai ser só uma interação daquela que tu fez a escória para isolar termicamente o meu gusa, não. Eu também vou ter ali naquele ambiente reações acontecendo e essas reações vão impor ao refratário uma demanda de esforços químicos ali, né? De resistência à corrosão química, né? De maneira geral, os refratários utilizados nos carros torpedos são da família da alumina, carbeto de silício e carbono, podendo ter adições de MgO e ou espinélio de magnésio e alumínio, tá? Ou tijolos aluminosos e sílico-aluminosos impregnados com piche, também é uma opção. Tá? Na boca dos carros torpedo, usualmente aplicam-se concreto refratários de alta alumina com carbeto de silício, tá? Com adições de fibra metálica. Então aqui eu vou falar um pouco dos esforços. Né? Então a gente tem aqui na boca, a gente tem infiltração de metal escória, choque termoclase térmica, porque eu tenho um momento em que eu vou carregar ou descarregar e ali vai ter por aqui que o metal entra e por aqui que o metal sai. Então ali eventualmente eu vou ter altas temperaturas e quando eu não tiver contato entre o metal e essa parte aqui, eu não vou ter temperaturas tão altas, vão ser temperaturas mais baixas. Tá? E também tem a ação erosiva dos pós-injetados. Tá? Na linha de escória, que é o lugar onde a gente tem a fronteira entre metal e escória, a escória que a gente produz aqui dentro, a gente tem o que? Corrosão química, a gente tem turbulência pelo borbulhamento, alguma evolução de gás, né? Impregnação de metal e escória, esse borbulhamento
vai acabar ocasionando que o metal e a escória acabem entrando dentro dos poros do meu refratário, eventual oxidação pelo ambiente propiciado pela escória, né? Na linha de metal, onde eu tenho metal, né, eu posso ter impregnação de metal dentro dos poros, eu posso ter corrosão, eu posso ter termoclase estrutural, né, ciclos térmicos de calor, frio, temperaturas mais altas, mais baixas, vão acabar causando essa termoclase. Eu tenho uma zona de impacto aqui que é dedicada a receber o primeiro impacto de gusa, ela vai sofrer a erosão pelo jato de metal líquido e a termoclase térmica, porque o gusa que está saindo do alto forno é evidente que ele está em uma temperatura, a temperatura mais alta que a gente vai receber dentro do forno é essa desse primeiro jato de gusa aqui, que vai estar em elevada temperatura porque ele estava dentro do alto forno, entendeu? Tem as calotas também, essa parte aqui, ó, que pode ocorrer infiltração de metal e escória e a corrosão dependendo da variação do nível de gusa, dependendo da altura que o gusa está. Tá? A gente tem o teto que pode sofrer oxidação, pode sofrer impregnação por escória ou cascões, né, a formação de material que estava líquido e acabou solidificando, formando uma casca, né? A gente pode ter erosão e o próprio choque térmico de algum eventual contato, porque normalmente essa área não fica em contato com metal líquido, mas eventualmente, né, alguma perturbação acabe causando contato, tá bom? Então essa é a parte da redução, a gente vai entrar agora na parte da aciaria, tá bom? Bom, então eu vou falar um pouquinho da aplicação e uso dos refratários em siderurgia na parte da aciaria, tá? Então, do ponto de vista dos materiais refratários, a aciaria é onde se encontram as maiores variações de composição, formatos e tipos, tá, de refratários. Então, é onde a gente tem maior composição, maior variação dessa composição, né, devido também à variação de ambientes que a gente vai submeter os nossos refratários, né? Então os ambientes são bem, embora a gente tenha metal líquido, os diversos tratamentos que o meu metal vai sofrer e a temperatura em que essas reações ocorrem, que é bastante elevada, impõe também que a gente possua uma variedade grande de materiais também, tá? É também o local de maior aplicação e consumo de materiais refratários em usinas siderúrgicas, tá? Seja na forma de tijolos, concretos, argamassas ou materiais de proteção, fibras isolantes ou dispositivos especiais, como válvulas, mecanismos de controle de vazão de aço líquido, tá? Então, o que acontece? A gente tem muito dispositivo também, tá? Então, no alto forno, o forno é praticamente uma coisa só, entendeu? A gente vai ter os refratários ali que revestem o forno, a gente não tem tantas válvulas, tantos dispositivos ali de ajuste, de retirada de amostra, tampas, sabe? A gente tem goela lá e furo de corrida no alto forno. E ali no meio do forno a gente não para tanto a operação, a gente não tem um espaço para retirada de amostra, entendeu? Então todas essas coisas acabam adicionando necessidades extras de refratários e acaba existindo modalidades diferentes de materiais que são utilizados e só são utilizados na aciaria. No reator de redução eles já não são tão utilizados assim. Então, por isso se explica a variedade tão grande de aplicações de refratários dentro da aciaria, tá? Primeira coisa, as variações de tratamentos que a gente vai fazer, atmosfera, metal, escória, bastante diferentes umas das outras, né? Depois o design dos meus equipamentos, que pressupõe a existência de vários pequenos componentes ali que vão demandar refratários especiais, tá? Com maior resistência, eventualmente são peças bastante finas que vão acabar sendo utilizadas e vão demandar toda uma atenção diferenciada, tá? Essa diversidade de tipos de sistemas refratários ela é decorrente das várias etapas da transformação metalúrgica envolvida no processo de refino primário e secundário nas aciarias, o que eu já havia mencionado em relação aos diferentes ambientes, tá? Então eu vou mostrar aqui para vocês os diversos reatores e algumas na próxima parte ali e alguns sistemas refratários que são utilizados nesses diversos reatores, tá bom? Vou seguir adiante aqui.
Bom, então eu vou falar do uso dos refratários, tá? Nos equipamentos de aciaria. Então a aciaria não somente existe a maior variedade aqui, como vocês podem ver nos sistemas refratários utilizados, mas também é a maior variedade de equipamentos e componentes diferentes aqui. Vocês veem que tem uma variedade muito maior que o alto forno, por exemplo, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, vou comentar brevemente. A gente tem o equipamento aqui, desde convertedores a oxigênio, passando por forno elétrico, desgaseificador também, e aqui o snorkel que é esse CAS-OB, que é o Composition Adjustment by Sealed Argon Bubbling, que é um ajuste de composição pelo borbulhamento de argônio, tá? Que é um equipamento que é basicamente um snorkel, tá? E a AOD, que é um Argon Oxygen Decarbonization, que seria uma descarburação com injeção de argônio e oxigênio, tá? E aí a gente tem as panelas de aço, os snorkels e lanças, as panelas de guz e os distribuidores, além dos mecanismos distribuidores lá do lingotamento contínuo e além dos mecanismos e sistemas do lingotamento contínuo. E as panelas de gusa lá que fazem a transmissão do gusa nas diversas etapas, tá? Então a gente tem aqui revestimentos diversos, de diversas partes, tá? Como por exemplo no conversor a oxigênio, lá no convertedor, né? A oxigênio a gente tem o revestimento de segurança, que é o primeiro revestimento que entre a chapa de aço e o refratário, né? Ele normalmente é feito de MgO ou de SiO2, Al2O3, né? E aí a gente tem o revestimento de trabalho, que de fato entra em contato com o metal, ele é feito de MgO-C, tá? Ele pode ser ligado à resina, pode ser ligado a piche e impregnado, ou ele pode ser ligado utiliza de impregnação, por isso esse E ou aqui, tá? Então a gente tem os fornos elétricos a arco também, a gente tem o revestimento de trabalho, as luvas EBT aqui, que são feitas de MgO-C, tá? Pode ser ligado a resina, ligado a piche e impregnado, né? E massas básicas, tá? Então a gente tem aqui os inúmeros sistemas, eu não vou me falar um por um, porque isso vai ficar meio exaustivo e vocês podem visualizar ali, se vocês tiverem curiosidade, né? O refratário em si mesmo, as peças acabam não mudando muito de formato, né? Então não tem não tem muita razão para eu colocar essas diversas pecinhas assim, tirando alguns de snorkel ou coisa assim, eles até têm um formato diferente, mas em relação ao formato das peças ele não é muito diversificado. Aqui é só para ilustrar para vocês a quantidade diferente de sistemas que são utilizados na aciaria, né? Então realmente é uma quantidade muito maior do que o que eu descrevi lá no caso do alto forno, tá bom? Então essa aqui é a nosso último slide e depois eu vou para o slide de finalização de aula, tá? Então é isso aí. Bom, eu queria agradecer a todos que assistiram a aula até aqui, tá? Na disciplina de refratários essa aqui é a nossa aula final, então aqui é a finalização da disciplina e aí eu acredito que vocês devam ter tido uma boa introdução aos refratários, tá? Lembrando que eu não sou engenheiro de materiais, também não tenho grande vivência na parte de refratários, então aqui é só eu segui basicamente o livro Introdução à Siderurgia e aqui é só uma introdução também para mostrar, dar uma base para vocês de refratários. Eu acabei aprendendo junto com vocês nesse momento de ensinar, porque não é realmente a minha área, entendeu? Então eu queria agradecer a todos a presença. Se ficou alguma dúvida e vocês estudam no Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, campus Corumbá, vocês podem me procurar na sala de aula, se for permitido, né? Eu gravei isso aqui no momento de pandemia, né? Então vocês podem me procurar na sala de aula, se for permitido, ou então nos corredores do IF, no laboratório de metalurgia, onde vocês me encontrarem no Instituto Federal, lá no campus Corumbá, eu vou estar disponível para atender vocês, tá? Se a gente está no momento de pandemia ou por algum motivo vocês não conseguem me ver pessoalmente, vocês podem me enviar uma mensagem no Moodle ou no Google Classroom, se eu estiver utilizando uma dessas ferramentas, ou então no WhatsApp, se você tiver o meu contato,
ou ainda, como uma última alternativa, me envia por e-mail, tá? Que eu vou responder se eu souber responder, tá? Se você não é do IF e caiu nessa apresentação meio que de paraquedas aqui e achou interessante ou ficou alguma dúvida ou coisa assim, você pode me mandar um e-mail também para esse e-mail aqui que é leandro.mendes@ifms.edu.br, tá? Bom, por fim, era isso que eu tinha para dizer. Eu imagino que vocês devam conseguir ter uma boa introdução juntando as 4 aulas aí, que seriam divididas durante o semestre, né? São aulas um pouco longas. O ideal seria que elas se espalhassem durante 20 semanas, essas 4 aulas, mais avaliação, revisão, essas coisas, e acabar sendo um semestre inteiro de aulas bem mais mastigadas. Aqui eu acabo oferecendo conhecimento condensado, onde eu não tenho dúvidas para resolver, porque eu não tenho estudantes, eu só tenho um computador aqui na minha frente. Então, eu espero que, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me procurem, e queria novamente agradecer por ter assistido até aqui, tá bom? Então era isso que eu tinha para dizer, e muito obrigado a todos pela atenção, né? E tchau, tchau.